Imagine a cena. Você está deitado no sofá exausto depois de um dia longo. A TV está ligada, mas você mal está prestando atenção. De repente, o seu cachorro se levanta do canto onde estava dormindo, caminha devagar até você, sem ser chamado, sem nenhum sinal, e deita do seu lado. A cabeça dele pousa pesada no seu colo. Ou talvez seja sua gata, ela que ficou horas ignorando todo mundo. De repente aparece, sobe no seu colo e começa a ronronar, no exato momento em que você estava se sentindo mais sozinho. Como eles sabem, ninguém disse nada, nenhum sinal, e ainda assim, eles chegaram. A resposta que a maioria das pessoas daria é simples. Eles percebem quando a gente está mal. E tudo bem, é uma resposta bonita. Mas a ciência descobriu que o que acontece dentro desses animais nesse momento é muito mais complexo, muito mais antigo e muito mais surpreendente do que qualquer explicação que você já ouviu antes. Durante décadas, a explicação padrão para esse tipo de comportamento foi esta. Cães e gatos aprenderam ao longo do tempo que, quando o humano está quieto ou diferente, algo mudou. Eles reagem à mudança de rotina, ao silêncio, ao tom de voz mais baixo. É instinto de sobrevivência. Leram o ambiente. Essa explicação não está errada, mas está longe de ser completa. E o que ela deixa de fora é justamente o que os veterinários comportamentais e os pesquisadores de cognição animal passaram os últimos 20 anos tentando entender. O seu pet não está apenas lendo o ambiente. Ele está lendo você, em um nível que vai muito além do que os olhos enxergam. Em 2015, pesquisadores da Universidade de Lincoln, no Reino Unido, conduziram um estudo que abalou a forma como a ciência entendia a percepção emocional dos cães. O experimento era simples, mas revelador. Cães foram expostos a rostos humanos com expressões emocionais distintas, alegria e raiva, combinados com vozes que transmitiam emoções opostas às expressões. O resultado foi inequívoco. Os cães demonstraram reconhecimento cruzado das emoções. Eles não estavam apenas respondendo ao tom de voz ou à postura corporal. Eles estavam integrando informações de fontes diferentes para construir uma leitura emocional do estado humano. Arthur estava trabalhando em casa, olhos fixos na tela, tensão visível no corpo. Gold, que dormia no tapete do outro lado da sala, levantou a cabeça devagar. Ficou alguns segundos parado, olhando. Depois se levantou e foi se deitar aos pés da cadeira. Nenhum chamado, nenhuma mudança aparente na sala. Mas algo mudou, e Gold detectou. O que está acontecendo no corpo de um cão nesse momento envolve um sistema sensorial que humanos simplesmente não possuem na mesma escala. O olfato canino é capaz de detectar mudanças bioquímicas no organismo humano, alterações nos níveis de cortisol, a substância liberada durante o estresse, são perceptíveis no suor, na respiração, até nas microexpressões da pele. Estudos publicados no periódico PLOS ONE demonstraram que cães conseguem identificar com alta taxa de acurácia amostras de odor de humanos em estado de estresse, diferenciando-as de amostras do mesmo humano em estado de repouso. Mas não é só isso. Os gatos, frequentemente subestimados nessa área, possuem um sistema auditivo que capta variações de frequência na voz humana, imperceptíveis ao próprio ouvido humano. Pesquisadoras da Universidade de Paris-Ouest, lideradas pela etóloga Charlotte de Mouzon, publicaram em 2022 um estudo demonstrando que gatos distinguem quando o próprio tutor fala com eles, em comparação com quando o mesmo tutor fala com outra pessoa. Eles não estão apenas ouvindo sons, estão reconhecendo padrões emocionais que pertencem à sua relação específica. Esther conversava ao telefone com a voz levemente alterada. Aquele tom que a gente tenta manter controlado, mas que carrega tensão. Nina, que estava na outra ponta da sala, parou de se lamber, virou a cabeça e ficou ali, os olhos semicerrados, monitorando. Aqui é onde a história fica verdadeiramente surpreendente. Por muito tempo, assumiu-se que cães eram mais sensíveis emocionalmente do que gatos, que os felinos eram indiferentes, independentes, que não se importavam com o estado emocional do tutor. Essa visão foi sistematicamente derrubada pela pesquisa moderna. O que a ciência descobriu é que gatos são igualmente sensíveis, mas expressam isso de uma forma diferente, muito mais sutil, que passou despercebida por séculos. Enquanto cães expressam sua percepção emocional de forma externalizada, se aproximando, latindo, lambendo,
Gatos modulam o próprio comportamento em resposta ao estado emocional do tutor de maneira mais interna. Eles ficam mais próximos, mais atentos, mais silenciosos, ou ao contrário, mais afastados, o que paradoxalmente também pode ser uma forma de respeitar o espaço emocional do humano. A indiferença aparente do gato pode ser, na verdade, uma forma de empatia silenciosa. Existe algo profundo acontecendo nessa relação que vai além de qualquer treinamento, qualquer condicionamento, qualquer explicação puramente comportamental. O que os estudos mais recentes sugerem é que cães e gatos desenvolveram, ao longo de milênios de coevolução com humanos, uma capacidade singular, a de sincronizar seu sistema nervoso com o nosso. Pesquisadores suecos da Universidade de Linköping mensuraram os níveis de cortisol em cães e em seus tutores ao longo do tempo. O que encontraram foi uma correlação significativa. Os níveis de estresse dos cães espelhavam os níveis de estresse dos humanos com quem viviam, não de forma imediata, mas de forma crônica ao longo dos meses. Eles carregam o peso emocional da família junto com a família. Seu animal de estimação não está apenas reagindo a você. Em algum nível que a ciência ainda está tentando dimensionar, ele está sentindo junto com você. O que isso muda na forma como você observa o seu pet? Muito. Da próxima vez que seu cachorro vier até você sem motivo aparente, ou que sua gata mudar de cômodo quando você entrar, preste atenção no que você estava sentindo naquele momento, não no que estava fazendo, porque provavelmente o estado emocional que você tentava ignorar ou não tinha nem percebido era exatamente o que o seu animal estava respondendo. Pesquisadores em cognição animal sugerem que tutores que entendem essa dinâmica tendem a desenvolver uma relação mais consciente com seus pets. E, curiosamente, essa consciência mútua parece beneficiar tanto o animal quanto o humano. Há estudos indicando que a simples interação com um animal de estimação consciente desse vínculo reduz marcadores fisiológicos de estresse de forma mensurável. Não é misticismo, é bioquímica. Durante séculos, colocamos os animais em uma posição de inferioridade emocional, como se o que eles sentissem fosse uma versão simplificada e menor do que os humanos experimentam. A ciência do comportamento animal está, metodicamente, desmontando essa visão. Cães e gatos não são apenas companheiros que aprenderam a viver com humanos. São seres que coevoluíram ao nosso lado de uma forma tão profunda que seus sistemas sensoriais e emocionais se moldaram para nos compreender de formas que nós mesmos ainda estamos aprendendo a reconhecer. Talvez a pergunta não seja, o meu pet me entende? Talvez a pergunta seja, até que ponto eu ainda estou aprendendo a entender ele? Da próxima vez que aqueles olhos pousarem em você sem motivo aparente, lembre-se, não foi aleatório, nunca foi. Agora eu quero saber da sua experiência. Tem um momento em que o seu pet chegou até você exatamente quando você precisava, e você nunca entendeu como ele sabia? Conta, aqui nos comentários. Esses relatos são sempre surpreendentes, e às vezes a melhor ciência começa numa observação cotidiana que a gente acha que é coincidência. E se você quiser continuar entendendo o que acontece na mente e no corpo do seu animal, se inscreve no canal. Tem muito mais por ver.